avaliação sobre a classificação sofrida no final, nos pênaltis. O Inter não conquistava uma vitória nos pênaltis desde 2019 e hoje conquistou. Bom, gente, a gente esperava um jogo disputadíssimo, porque é assim, tem sido assim. Todo mundo que subiu ao Nordeste na Copa do Brasil sofreu muito. A maioria das equipes perderam, perderam de 2-0, perderam de 1-0. Mas acho que a gente fez um bom jogo em termos de qualidade de jogo, pelas circunstâncias todas. Criamos muitas oportunidades de gol, criamos 8 oportunidades de gols, fizemos um levantamento rápido lá. Mas saímos perdendo, o que era bem complicado, era tudo que nós não queríamos no finalzinho do primeiro tempo, tomamos um gol. Voltamos bem, a equipe foi criando até empatar, tínhamos o jogo sob controle, e aí numa saída de bola um pouquinho errada pelo lado, chutamos a bola voltou rápido no nosso sistema defensivo, e aí tomamos o segundo gol. Isso levou o jogo para as penalidades máximas. É a terceira que eu como treinador enfrento desde que a gente está aqui, e hoje felizmente tivemos um final feliz, diferente das outras duas, por mérito dos batedores, por mérito de Kehler, que fez a tão esperada defesa que a gente estava querendo, A segunda, ao meu ver, uma defesa bem difícil de se fazer em termos de cobrança de penalidade máxima, era uma bola alta, mais alta. E a gente leva a classificação para as oitavas depois de bastante tempo, vence uma penalidade máxima, uma decisão, acho que a última tinha sido em 2017. 19? Desculpe o equívoco. São sinais que as coisas realmente começam a tomar um caminho diferente, e eu que já participei muitas vezes de campanhas de Copa do Brasil, já passei por isso muitas vezes, já passei dentro de casa, já passei fora, é assim, e resta a gente continuar trabalhando para, com a produção que a equipe está tendo, transformar essas chances em gols com mais frequência, para, ao meu ver, nem precisar passar por uma decisão de penalidade como a gente passou hoje. Mano, boa noite. Claro que o Inter teve um jogo importante no final de semana contra o Flamengo, venceu um adversário do seu nível, top, que vai brigar por títulos importantes. E o torcedor, veio com expectativa para esse jogo, conseguiu a classificação. Como você disse, o Corinthians sofreu, o Atlético Paranaense também sofreu, e o Inter está lá. Te preocupa mais o fato do Inter ter sofrido talvez um pouco mais do que deveria para esse jogo, ou te preocupa ou te deixa mais aliviado que dessa vez, mesmo quando as coisas conspiraram contra, o Inter conseguiu a classificação mesmo na adversidade, coisa que não aconteceu contra o Caxias, mesmo quando o Inter jogou bem no Beira-Rio? A parte final sempre é a mais importante, Eu sempre defendo e quero dizer para vocês que tenho uma experiência larga nisso. Nesses momentos a gente tem que ter uma boa dose de humildade para entender o que se passou, Eu achei que a equipe jogou bem, achei que ela criou oportunidades suficientes realmente para vencer a partida. Acho que ninguém pode dizer que ela não fez isso, e só não fez porque não fez os gols, Tivemos, acho que a primeira oportunidade com menos de 30 segundos, a primeira bola do jogo, que Alain deixou escapar um pouquinho no domínio e aí não conseguiu concluir. Depois Alemão, cara a cara, deu uma cavadinha, a bola saiu. Depois tivemos Alain, cara a cara, que a bola tirou o zagueiro embaixo dos paus. Depois Pena, com uma defesa espetacular do goleiro. Depois Maurício, Então fomos criando o suficiente para vencer. E talvez essa seja a última página dessa diminuição, dessa pressão, que às vezes atrapalha um pouquinho, porque é lógico que na cabeça dos jogadores e até do torcedor o filme volta, Então tinha que virar essa página como a gente virou hoje, e eu tenho certeza absoluta que esse acontecimento daqui vai ajudar muito a gente passar por outras situações como essa com mais facilidade. Quando você sempre cita o processo,
da caminhada, que não é do dia para a noite, não é no começo que já se ganha esse título, que se quebra essa cena aí de alguns anos sem conquistar títulos, e vem toda a carga, né? E nesses momentos, você mesmo mencionou que é a terceira decisão por pênaltis do clube sob teu comando, a primeira apenas que avança, já tinha um histórico, vinha tudo nesses momentos mais derradeiros. O time pegou então a casca definitivamente para conseguir alavancar esse momento derradeiro da temporada? Vai pegando, vai se construindo, né? Passa por momentos desses, que são momentos fortes. Certamente isso dá ao grupo, né, a exata noção de que ele é capaz. Não adianta você fazer bem, quando chega naquele momento fica. Né? Faz bem de novo, fica. Então isso não dá o que a gente precisa conquistar com a equipe como um todo, para, sem dúvida nenhuma, estar preparado para os grandes momentos. Mano, citou as outras disputas de pênaltis do Inter sob o teu comando, e tem outras duas ainda, né? Então o Inter chegou aqui, naqueles minutos entre a derrota e o início das cobranças, com um histórico de 5 eliminações seguidas, né? Eu quero que tu divida com a gente o que tu conversou com eles, não só dos momentos em que vocês tiveram pênaltis aqui com a tua passagem, mas o próprio fardo que o Inter estava carregando aqui no Repelé, de ter sido eliminado 5 vezes seguidas. O que tu conversou com eles? Como é que conversa com o grupo de jogadores antes de uma decisão por pênaltis com esse histórico e fora de casa? Bom, primeiro se treina bastante, né? Primeiro sempre a parte técnica. Você tem que se preparar adequadamente para fazer bem feito aquilo que você como jogador, como goleiro, como é o caso do Kehler, precisa fazer, né? Mas eu tenho para mim que esse momento ele é tão de pressão tão grande que às vezes até a parte técnica você se perde um pouquinho, né? Tem muita gente que treina maravilhosamente bem e cobra tecnicamente muito bem e que chega naquele momento, talvez o jogador nosso que melhor bateu todos os treinamentos foi o Maurício, e foi o único que perdeu, né? Porque é uma fração de segundos, o goleiro está ali do outro lado jogando com o mental também contra você, ele cria situações que fazem mudar talvez o pensamento daquele momento que você queria fazer de um jeito e pensa, poxa, ele saltou 2 vezes para cá, com quem bateu cruzado, eu bato cruzado, vou mudar minha batida, e aí às vezes nessa tentativa de mudar você se perde e não faz tão bem. Então é um jogo mental forte e que é isso que faz a diferença nessa hora. E foi isso que a gente falou. Mano, além da classificação, tem a questão envolvendo construção de time para o restante da temporada. Hoje tu repetiu a escalação que venceu o Flamengo. Eu queria primeiro te perguntar se esse é o time titular ideal, se tu conseguiu encontrar, assim como tu encontrou no ano passado. Agora com a entrada do Campanhar, do Igor Gomes, do Pedro Henrique, encaixar um time novamente. E queria que tu falasse sobre a substituição do Pedro Henrique. O que aconteceu com o Pedro Henrique, que ele saiu no intervalo, porque a opção por tirar ele? Ele não pode sair? Pode? Não, quando a gente contratou, não acertamos nenhuma coisa que ele tem que jogar o 90. Por que que só ele que você quer saber por que saiu? Porque ele, na saída de campo, disse que o árbitro prometeu de expulsar ele, uma situação assim. Então o Pedro falou, está falado. É isso que aconteceu. Não, a gente precisava fazer escolhas. Pedro já estava com o amarelo, era um dos jogadores que estava com o amarelo, tá? E a gente tem 2 maneiras diferentes de jogar, certamente com os 2 atacantes mais abertos e com o Maurício, que é o jogador que dá um outro tipo de jogo pra gente, né? Então, a partir daquele momento, ia diminuir o espaço na frente. Pedro, Alemão, são jogadores que com um espaço maior rendem mais. O adversário ganhando de 1-0, certamente ia diminuir mais esse espaço. Então nós precisávamos de um jogo mais construído. A escolha foi por isso. E por isso saiu o Pedro, que estava com o amarelo, e entrou o Maurício. Encontrou time? Não vai ter time titular jogando 3 competições. E como nós queremos que elas se alonguem o máximo, né, nós vamos ter que... Daqui a 2 dias vamos entrar em campo contra o Goiás. Você acha mesmo que depois do jogo de domingo, o acúmulo para o jogo de hoje, o emocional de hoje, tudo isso que foi, você não consegue preparar uma equipe a ponto de jogar um jogo duríssimo de campeonato Série A brasileiro, se você
não refrescar alguns, tirar alguns e botar aqueles que vão estar mais inteiros e, consequentemente, estar melhor preparados para jogar e competir com o Goiás, que é uma equipe que vem de uma vitória de 3-1 aí frente ao Corinthians em casa. Então vamos ver bem, vamos chegar lá, vamos viajar amanhã, vamos só fazer um treino no sábado e já concentrar. Então, avaliar bem, mexer, não descaracterizar a equipe, porque se você mexe muito, você cria um problema para todos que entram. Então vamos tentar, com bom senso, com bastante conversa e com bastante confiança entre a gente, jogador, treinador, tomar as decisões corretas. Manu, boa noite. Por falar em escolhas, o Taualara entraria na vaga do Wanderson, mas depois tu acabou trocando essa substituição e colocando o Matheus Dias no lugar do Campanharo. Já foi pensando nos pênaltis? E outra, por que a opção de não colocar o Luca dentro de campo hoje? Não foi pensando nos pênaltis, é porque eu só tinha mais uma alteração para fazer e não podia errar. Wanderson pediu, disse que estava com um pouco de limitação já na parte física, mas Campanharo não vem jogando nesse nível há bastante tempo. E se eu faço a alteração errada naquela hora e perco daqui a pouco Campanharo por uma incapacidade de terminar os últimos minutos, podemos perder o jogo de 3-1 e você vai tudo embora. Então foi por segurança do meio campo, é um lugar onde você precisa estar sempre disputando a bola. Eles haviam feito 3 trocas naquela hora, entrou Rodolfo, né, um jogador que eu conheço desde o Flamengo, que tem muita qualidade técnica, então precisava de um jogador com mais saúde naquela hora para poder sustentar ali. Questão do Luca, porque a gente precisava de um jogador que tivesse capacidade um pouco mais de armação. Como eu trouxe o Maurício para dentro, porque Alan já não tinha mais capacidade, seria um risco muito grande continuar com ele para o resto da temporada. Eu coloquei Jean, que trabalha dos dois lados, a vida inteira trabalhou dos dois lados, pela direita e pela esquerda, e acho que a gente fez bem de ter uma saída lá, e aí eu mantive Wanderson aqui.